E aí, meu povo, hoje eu vou fazer aqui um resumo do livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, do Dale Carnegie. Eu tive contato com esse livro com um audiobook aqui do YouTube mesmo, né? Se você for procurar aí, na verdade, o nome do audiobook, né, o título que tá no vídeo aqui do YouTube, né? Tá Como Parar de Se Preocupar e Começar a Viver, né? E na época, eu acho que foi em 2022 que eu ouvi a primeira vez, né? E desde lá eu não parei mais de ler o livro, né? Ou melhor, ouvir, né? Eu sempre ouço o audiobook dele, né? E aí eu quero trazer essa experiência, né? De por que que eu ouvi mais de uma vez e tal. Na verdade, muitas vezes, né? Sei lá, já ouvi umas 15 vezes já, né? E se você for ver lá, o audiobook é gigantesco, né? Tem 11 horas e tal, né? Acho que é 12 horas, sei lá. Enfim, vou falar aqui as coisas que eu aprendi, as coisas que eu apliquei, e não estou dizendo aqui que 100% das coisas lá eu consegui aplicar e que eu já estou com tudo resolvido em relação às preocupações. Não tô 100% e tenho muito que melhorar. Mas se eu lendo o livro, né, se eu lendo o livro ainda não tô 100%, imagina se eu não lesse, né? Imagina se eu não tivesse essa ferramenta aí, né? Eu penso assim, né? Gente que fala, você lê esse livro, mas você não aplica algumas coisas. E, cara, é aquele negócio. A gente não é saber, é fazer, né? E fazer é que é o difícil, né? Mas eu vou trazer as coisas que eu realmente fiz, tá? Falar pra vocês aqui o que eu realmente fiz, o que eu realmente apliquei, o que eu mudei, tá? Que eu realmente mudei muita coisa depois da leitura, né? Ou melhor, da audição, né? Que eu só ouvi mesmo o audiobook, né? E a primeira coisa é que lá no começo, né? Você vê o seguinte, é uma coisa que às vezes você já sabe, só que você não pratica realmente, né? E eu comecei a praticar esse negócio, né? Que foi o quê? Que foi adquirir o hábito de saber que 85% das nossas preocupações não vão dar em nada, não vão mudar nada, não vai acontecer nada, é só preocupação boba, desnecessária, sem motivo, né? E não adianta você ficar se preocupando, né? Então, esse foi o primeiro aprendizado, sabe? Assim, uma coisa que eu realmente comecei a pensar, a praticar, foi uma mudança mesmo, assim, em mim, né? E quando eu me preocupava, eu lembrava, cara, realmente, isso aqui, a probabilidade disso acontecer é muito pequena, né? Então, eu parava de me preocupar. E até hoje, até hoje. E aí, conforme foi passando o tempo, eu aplicando isso, eu vi que é o seguinte, né? Que quanto pior o caso, né? Quanto pior a preocupação, menos chance tem de ela acontecer mesmo, de essa preocupação se concretizar, né? Isso é um alívio pra gente, né? Que vive preocupado, pensando demais nas coisas, né? Que, cara, quanto pior for o caso, você pensar a coisa mais trágica, menos chance tem disso acontecer, né? E às vezes coisas que você nem se preocupa, coisas mais básicas acontecem o tempo todo, né? Que às vezes exigiriam um pouco da tua atenção, mas você não, você pensa logo no pior dos piores, né? E aí, cara, esse pior dos piores geralmente nunca acontece, né? É fato. E é engraçado que é o seguinte, né? A gente só sabe que as coisas não aconteceram porque a gente está vivo, né? A gente só sabe que, por exemplo, alguns parentes ainda estão vivos, certas pessoas que a gente pensava que ia acontecer alguma coisa com elas não aconteceu porque a gente está vivo, a gente ainda está aqui para contar a história, né? E aí a gente vê que conforme vai passando o tempo, muitas das nossas preocupações não dão em nada mesmo. Isso foi uma coisa legal, sabe? Que eu adotei mesmo. Outra coisa do livro, lá você vai ver que tem uma dica importantíssima, que é você viver em um compartimento espaçado por dia, né? Ou melhor, um compartimento limitado por dia. É interessante isso, porque ele dá a analogia de um navio, né? Que aí você fecha as comportas de ferro, né? E aí você fecha as comportas de ferro do passado e do futuro. E você só vive no presente. E tem uma coisa legal que
você só pode viver 24 horas por dia, ou melhor, menos que isso, né? Você só pode viver da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Não adianta, você pode enlouquecer, pode ficar pensando demais no futuro, no que vai acontecer, nas contas, em tudo. Não importa, você só vai viver da hora que você acordar até a hora que você for dormir. Não adianta, né? E aí o que, que ele ensina pra gente com isso, né? É que, cara, o passado, ele é uma ilusão, né? De fato, o passado é uma ilusão, é uma coisa que já passou, não tem o que mudar, não importa o que você faça, o passado sempre vai ser do jeito que era para ser o passado, porque já aconteceu, e o futuro também é outra ilusão. É uma coisa que a gente cria que, cara, não tem como a gente prever o que vai acontecer. E como eu falei, né, a maioria das nossas preocupações não vão dar em nada mesmo. Então o que que você faz? Você vive o hoje, você vive da hora que você acordar até a hora que você vai dormir e se tranquiliza. Cara, esquece, né? Com isso, o que foi que eu fiz? Olha só, isso que é importante, tá? Eu criei o hábito de ter uma agenda, né? E pra mim, como eu mexo muito no computador e tal, pra mim é mais fácil no computador, que aí eu edito a agenda, coloco as coisas, tiro e tal. Mais fácil do que um papel, né? Que eu tenho que pegar ali, ficar folheando e pra mim eu coloco aqui no Excel minha agenda, eu tenho de segunda a sexta bem organizadinho, tá mais fácil, né? E aí o que que eu faço? Se eu tenho que fazer uma coisa amanhã, eu não me preocupo hoje, né? Foi uma das coisas que eu aprendi, sabe, no livro que eu realmente adaptei para a vida. É claro que às vezes ainda existe, né? Não tô aqui para dizer, nossa, sou a pessoa perfeita que nunca se preocupa com o futuro, não, tá? Mas sou bem menos preocupado do que eu era antes do livro, né? Antes de eu aplicar realmente essas coisas. Bem menos, tá? E aí, como é que eu faço com as minhas coisas, né? Por exemplo, eu tenho que resolver uma coisa quarta-feira. O que que eu faço? Eu coloco lá na minha agenda para quarta-feira e eu esqueço. Esqueço mesmo, não falo disso, não comento, não fico pensando. E quando chega na quarta de manhã, eu vejo, eu tenho que resolver isso aqui. Pronto. E aí chega na hora. Outra coisa que eu adaptei também foi colocar um alarme aqui para mim, né? Então, como é que funciona? Chega a hora de fazer alguma ação, tá lá agendado, toco o alarme, eu vou lá e faço, né? Às vezes dá aquela procrastinação, aquela preguiça mesmo de fazer, que eu nem gosto dessa palavra, eu tenho o asco de falar essa palavra, mas é verdade, às vezes dá essa sensação nojenta, né, de preguiça mesmo. E aí eu faço assim na marra às vezes, mas pelo menos, cara, eu me comprometi com aquilo, então eu vou lá e faço. Principalmente quando eu me comprometo com alguém, né? Principalmente quando o compromisso é com outra pessoa. Já me disseram que o certo é eu me comprometer comigo mesmo, se eu ficar me comprometendo só com os outros, eu não tenho compromisso comigo mesmo, isso é errado e tal. Mas até agora tem funcionado assim. Quando eu me comprometo com outras pessoas, eu consigo fazer mais fácil do que se fosse para mim mesmo, né? Não sei até quando isso vai, mas até agora tá sendo assim, né? E aí foi uma coisa legal que eu adaptei para a vida, né? Ter uma agenda, não me preocupar com as coisas do futuro hoje, né? Deixar as coisas pro horário que tem que ser e esquecer, né? Porque às vezes você nem dorme, preocupado, nossa, com o que vai acontecer, com o futuro. E eu tenho que fazer uma certa coisa na segunda-feira que vem, e aí eu fico me preocupando hoje, e acaba que dá tudo errado, né? Você fica pensando tanto que chega na hora, dá tudo errado de tanta preocupação, e também você não dorme, você não vive em paz, né, cara? Então é muito melhor você ter essa organização mesmo, cara. É para eu resolver quarta-feira que vem? Então vai ficar lá na quarta-feira que vem. Hoje eu não vou nem pensar nesse negócio. Pronto, resolvido, né? E outra coisa legal do livro é que ele traz exemplos reais, né? Então eu acho mais incrível, mais massa assim do livro é isso, cara, que tem exemplos reais mesmo, sabe? De pessoas ali que participavam das aulas lá do Dale Carnegie, né? E aí as pessoas contando, né? E tem casos emocionantes, assim, de a pessoa ter passado assim por um caso muito grave de preocupação e ter resolvido isso. Pra estar passando uma moto aí. E o seguinte, né? Trazendo aqui essas experiências, né? Tinha essa aqui é bem emocionante, sabe? Eu até me emocionei mesmo na hora.
foi que eu li esse caso, né? E sempre, como eu falei, né? Eu sempre tô ouvindo de novo o audiobook, né? E sempre que passa essa parte, eu fico assim, emocionado mesmo, sabe? Que é o caso de uma mulher que tinha desistido de tudo. Tô resumindo muito, né? Mas ela tinha desistido de tudo. Ela ligou o gás do aquecedor, né? Deixou lá ligado e deixou espalhando na casa. E falou pros filhos dela pra deitarem. Isso era de manhã, né? Já era hora de acordar. E até a filha dela perguntou: Mas mamãe, a gente acabou de acordar, por que que a gente vai dormir de novo? E ela: Não, vamos deitar aqui e tal. Mas o que ela queria mesmo era acabar com tudo, né? Deixar ligado lá o gás do aquecedor e ficar intoxicado e se matar ali mesmo. É caso pesadíssimo, né? E aí, cara, acontece que, por um acaso, por uma ironia mesmo do destino, né? Assim, né? Quem acredita em Deus realmente, que existe essa força maior, vai dizer que foi Deus. Quem acredita na aleatoriedade vai dizer que foi aleatoriedade. Mas o caso é que a mulher, na hora em que ela deitou lá com as crianças, né? E já tinha entregado os pontos, ela começou a ouvir um hino, né? Um cântico religioso, né? E aí, cara, na hora ela. Esse cântico religioso ele falava. Eu não tô lembrado bem como era, tá? Eu acho que era aquele Deus velará por ti, alguma coisa assim. Se eu não tô enganado, tá? E aí fala que na hora, cara, aquilo impactou ela de uma forma que, poxa, o que que ela tava fazendo, né, cara? Ela ia entregar os pontos mesmo, ia desistir de tudo, ia fazer aquela besteira, né? E foi assim um caso bem interessante, sabe? Que ela disse que a partir daquele momento que ela ouviu aquele hino e aquele negócio impactou ela, ela disse que nunca mais ficou preocupada com o futuro, começou a viver, sabe? E é claro que no caso dela foi algo extremo, né? Mas eu penso assim, que não precisa, né, acontecer algo extremo pra gente parar também de se preocupar, né? Porque, cara, a vida não é pra ser levada tão a sério que nem a gente leva, acredito eu, né? A gente leva muito a sério, cara, as coisas, né? A gente, nossa, uma conta. Nossa, o que que é uma conta? Meu Deus, né? A gente fica tão preocupado com essas coisas. Eu tenho que falar uma certa coisa pra fulano, ou então o fulano me fala uma certa coisa. E sabe, é tudo tão pequeno, né? Tudo tão pequeno e a gente torna essas coisas grandes demais, né, cara? E tem outros casos também no livro, né, que você vê ali que pessoas passaram por momentos terríveis, né? Tem um cara que tinha uma doença grave, né? Tava com uma doença grave mesmo. E, e aconteceu que ele disse que, poxa, já que ele ia morrer, ele decidiu se entregar logo de uma vez. Ele pensou o seguinte: já que eu vou morrer, eu vou, eu vou alugar um cruzeiro, né? Eu vou alugar um cruzeiro e eu vou sair pelo mundo aí fazendo o que eu quero, porque se eu vou morrer mesmo, eu não tenho nada o que perder mais, né? E aí ele tinha que fazer um certo procedimento lá no hospital, né? Que era bombear alguma coisa lá no corpo dele e tal. E ele disse que ele mesmo ia fazer isso, né? E também ele encomendou o caixão porque ele pensou: eu vou morrer do barco, né? Eu vou morrer nessa viagem, nesse cruzeiro. Então, se eu vou morrer nesse cruzeiro, eu já vou levar o meu caixão porque pelo menos não vão me jogar no mar, né? Vão dar um enterro digno e qualquer coisa eles me botam na câmara frigorífica lá e eu fico conservado pelo menos pro enterro, né? E foi isso. Foi o combinado dele. Já tinha entregado mesmo os pontos. E aí aconteceu que o seguinte, nas semanas que ele passou nesse barco, ele começou a se entregar mesmo, sabe? Começou a comer o que ele não devia comer, né? Começou a fumar charuto e tal. E foi aquele negócio assim que poxa, já não tinha mais nada que perder, se entregou, né? Se entregou de fato. Só que aí, por ele ter feito isso, né? Por ele ter se entregado os pontos de verdade, aconteceu uma coisa interessante, aconteceu o oposto, né? Ele, ele por não se preocupar mais, por ele não ficar pensando mais na doença e nem em morrer e nada mais, só queria passar mais uns tempos vivos, né? Ele acabou melhorando, mesmo comendo
o que ele não devia comer mesmo. Tá passando outro carro aí, né? Então, mesmo ele fumando charuto, não comendo o que deveria comer, né? E fazendo tudo errado, né? Porque ele já tinha entregado os pontos, acabou que por conta dele parar de se preocupar com a doença, ele ficou bom, né? E tem inúmeros casos assim no livro, né? Que conta que, cara, a pessoa parou de se preocupar com aquilo, as coisas se resolveram sozinhas. E eu acredito muito nisso, sabe? Porque eu vivo isso também, né? Quando eu tô preocupado demais, nossa, me esforçando ali com uma certa coisa, cara, geralmente dá tudo errado mesmo, né? E quando eu relaxo, quando eu digo, não, as coisas que tem que acontecer, elas vão acontecer e não há nada que eu possa fazer, né? Aí eu relaxo, né? Eu paro de me preocupar com aquilo e as coisas acabam se resolvendo mesmo, né? Não que eu deixe de assumir responsabilidade, né? Não, não é isso, tá? Mas eu não fico preocupado com um certo resultado, né? Cara, isso é libertador, libertador, né? E engraçado, e tá aí, esse caso aí, ele, cara, comprou o caixão, fez tudo e não precisou, né? Bem bacana, sabe? Tem, nossa, inúmeros casos mesmo, assim. Tem o caso de uma mulher que ela. Não, lembrei que é um reverendo, ele chama de reverendo, né? Eu não sei exatamente o que é esse reverendo, né? E aí ele fala que viu a esposa dele, esse reverendo viu a esposa dele lavando louça. Ele tava preocupado com umas coisas, né, da igreja e tal. E aí ele viu a esposa dele lavando louça e ele lembrou, poxa, minha esposa, ela tá há anos aqui lavando essas louças, né? E se ela tivesse pensado na pilha de louça que ela ia lavar desde quando ela se casou comigo, talvez ela nunca teria começado, né? Não teria entrado nessa, porque, cara, o tanto de louça que ela já lavou. E essa foi uma analogia para ele, né? E aquilo ali fez com que ele pensasse assim, cara, eu tô me preocupando com coisas do futuro, com coisas que não estão no meu controle, eu só preciso resolver uma de cada vez. Igual a minha esposa, ela só tinha que lavar a louça um pouco por dia. Ela não precisava ver a montanha de louça que ela ia lavar, né? Ela só precisava lavar aquela louça ali no dia, né? E foi exatamente isso que ele pensou, né? Cara, eu não tenho que resolver tudo de uma vez, né? Essa montanha de coisas, cara, só tenho que fazer uma coisa por vez até resolver, né? E sabe, é isso. O livro ele é cheio desses exemplos, sabe? Essas coisas legais, assim, que faz você refletir, faz você pensar, né? E recomendo a leitura. É claro que eu trouxe umas coisinhas aqui, mas, cara, não, nada substitui a leitura mesmo, sabe? Você tem que ler de fato, né? É, você lendo ele, você vai encontrar muitas coisas, né? Não dá para eu resumir 11 horas aqui de leitura num videozinho de 20 minutos, né? Então, recomendo você ouvir o audiobook. O que é que eu faço aqui, né? Dar o meu exemplo aqui. Eu geralmente eu coloco o audiobook quando eu vou fazer alguma coisa de casa, porque é onde eu não tô trabalhando com a cabeça, assim, digamos. Não é um cálculo que eu tô fazendo, não é algo que eu tô tendo que ler, nem nada que eu tô tendo que pensar demais, né? Não, eu tô lavando uma louça, fazendo, varrendo a casa, alguma coisa assim, né? Quando você faz esses trabalhos de casa, é o momento que tua mente ali tá vazia, digamos assim, tá aberta, né? Eu acho que é um momento legal para você ouvir esse tipo de material, né? E aí você vai fazer as coisas de casa, ouvindo o audiobook, cara, é bom demais, sabe? Você retém bastante a leitura, assim, né? Pelo menos eu retenho bastante leitura. Acredito que se você testar, você vai ver também que é interessante, né? E aí, cara, tem uma parte também legal, né? Que é a questão do relaxamento, né? Que ele fala até que os antigos diziam que você relaxar é um dos melhores remédios, né? Cara, é fato mesmo. Toda vez que eu chego nesse capítulo que ele fala sobre o relaxamento, né? Não sei se é exatamente um capítulo, mas é uma parte do livro que ele fala sobre você relaxar todos os músculos do seu corpo, tirar as preocupações da cabeça, respirar,
na hora que você estiver fazendo um trabalho, você parar um pouco, relaxar, respirar de fato, né? E aí, toda vez que eu ouço essa parte, eu relaxo, eu lembro assim que, cara, às vezes eu tô tenso, às vezes eu tô fazendo as coisas com aquela pressa, né? E que não precisa ser assim, e quanto mais você se apressar, quanto mais você quiser fazer as coisas de forma rígida ali, pior vai ser o serviço executado, né? Então relaxar é o caminho mesmo. E, cara, eu adotei também isso, né? De vez em quando eu tô assim, e quando eu me percebo fazendo algum trabalho rígido assim, eu relaxo, sabe? É, você vai ver, quando você fizer a leitura do livro, você chegar nessa parte, você vai lembrar do que eu falei aqui, tá? Então, uma ótima leitura, recomendo vocês lerem aí, não só uma vez. Cara, pra mim, esse audiobook é algo que eu vou estar sempre ouvindo ele, sempre, 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 né? Porque é muito bom, sabe? Ele fala até das questões mais profundas, né? Que eu gosto também, da questão do sentido da vida, questão espiritual, que às vezes você fica preocupado. Tem outra parte que ele fala também da questão da crítica, né? Que às vezes você fica se preocupando demais com o que vão falar de você e tal. Nossa, é um livro excepcional. Você precisa ouvir, cara. Eu acho que todo ser humano, assim, que quer melhorar um pouquinho como pessoa, deveria ter acesso a esse livro, tá? Então é isso, fica aí a minha recomendação. Esse foi o resumo do livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, do Dale Carnegie. Um abraço e até mais.